Senhor, que nos ilumine nessa manhã de estudo e de aprendizado. Pai, graças nós te damos pelo privilégio que o Senhor nos concede de ouvir a tua palavra, ó Pai, mesmo ainda de forma remota em nossa escola bíblica dominical. Que bom é separarmos esta manhã para estudarmos a tua palavra, refletirmos, ó Deus, sobre os teus preceitos e ouvirmos, ó Pai, a tua doce e sublime voz. Afirmamos, ó Deus, que não existe para nós voz mais agradável do que a voz, ó Deus, que emana da tua palavra. Que os teus filhos nessa manhã possam ser conscientes que é o Senhor que há de falar ao coração deles por meio, ó Deus, da exposição da tua palavra. Toma, Senhor, a minha vida em tuas mãos e que eu possa ser um instrumento de edificação para a tua igreja. Oramos, ó Pai, em favor do teu povo, pedindo que o Senhor nos dê graça, força, perseverança na fé, para que enfrentemos, ó Deus, esta adversidade, para que nós possamos ter força, ó Deus, para enfrentarmos a crise que se adianta diante de nós. Rogamos, ó Pai, estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los então para que abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 127. Salmo de número 127 é o salmo que nós estudaremos nessa manhã. Se for possível, gostaria de pedir ao amado irmão e irmã que pegue uma caneta, um caderno e que os irmãos possam anotar os principais tópicos da nossa aula, a fim de que os irmãos possam, dessa forma, ter um melhor aproveitamento do ensino desta manhã. Mesmo em casa, que nós não sejamos tão relaxados assim, né? O ambiente do lar favorece esse relaxamento, mas que nós possamos nessa manhã, mesmo no ambiente confortável da nossa casa, sentados no sofá, mas termos toda a atenção e a reverência necessária para que ouçamos a palavra do Senhor e venhamos a aprender lições preciosas nesse dia. Salmo de número 127, a palavra do Senhor assim nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que o edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amados irmãos, o Salmo de número 127, ele faz parte da categoria de salmos de romagem ou salmos de peregrinação. Esses salmos eles eram cantados e recitados à medida de que o povo saía de suas casas, de suas cidades, e se dirigiam para o lugar de adoração que era na cidade de Jerusalém, aonde, em primeira instância, o tabernáculo foi construído e, posteriormente, no tempo de Salomão, durante a monarquia de Salomão, o templo foi construído e edificado. Esse salmo, por falar em Salomão, é de autoria deste famoso rei de Israel. E como muitos de vocês sabem, Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios e mais de 1.000 canções. Salomão foi de fato um dos maiores autores, podemos dizer assim, das Sagradas Escrituras. Isso está lá em 1 Reis, capítulo 4, versículo 32, quando ele diz que compôs mais de 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Salomão é também chamado de Gedidias, e esse termo Gedidias, que foi usado por Deus a se referir por Salomão, significa amado. Salomão foi um homem amado pelo Senhor. Isso está em 2 Samuel 12, 25. 2 Samuel 12, 25, a palavra do Senhor assim nos diz: Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou de Gedidias, por amor do Senhor. A mensagem principal do Salmo de número 127 é que Deus é o propósito, o sentido e o significado de todas as coisas. Deus é o propósito, o sentido e o significado de todas as coisas. Fora de Deus não há sentido e propósito
em nossa existência. No versículo de número, nós podemos encontrar, no Salmo de número 127, por 3 vezes a expressão vã e inútil, né? Apontando que, de fato, toda a centralidade da existência humana, todo o propósito e significado da vida do homem se encontra em Deus. O Salmo de número 127, meus amados irmãos, ele é dividido basicamente em 4 tópicos, e nós queremos abordar, então, cada um desses tópicos nessa manhã. O primeiro tópico que eu chamo a sua atenção, que nós aprendemos à luz da leitura desse Salmo, é que Deus é quem edifica a casa, é Deus quem edifica a casa. O versículo 1 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Nós encontramos aqui, é claro, a figura de um construtor, daquele que está erguendo a estrutura física da sua casa, da sua residência. Mas também nós podemos aplicar tranquilamente esse texto no sentido da família que busca um lugar, que busca uma direção para suas escolhas e decisões. Nós sempre fazemos escolhas, decisões, e as nossas escolhas precisam sempre estar fundamentadas em Deus e na sua palavra. Eu lembro, os amados irmãos, do término do Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus, ele separa a multidão que o ouvia em 2 grupos, os prudentes e os insensatos. Os prudentes e os insensatos tinham algumas coisas em comum. Por exemplo, eles ouviam a palavra de Deus, eles procuravam um lugar para construir a sua casa, e em ambos os casos, em ambos os personagens, em ambos os grupos, todos eles se viram acometidos por tempestades, chuvas e vento forte. Porém, o que nos chama a atenção no término do Sermão do Monte é a diferença que existe entre esses 2 grupos, do prudente e do insensato. O texto da palavra de Deus nos mostra claramente que a casa do imprudente caiu, sendo grande a sua ruína. E por que a casa do insensato foi ao chão? Porque a mesma foi edificada sobre a areia. Mas a casa do prudente, a casa do homem sábio, por ter sido ela construída sobre a rocha, mesmo diante das tempestades, das lutas e dos problemas, ela permaneceu em pé. Ou seja, lutas, dificuldades, nós sempre teremos, mas nós vamos enfrentar essas dificuldades e vamos obter vitória sobre elas a partir do momento em que a nossa casa estiver edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. E eu gostaria que nessa manhã você pudesse refletir sobre esta verdade. Sua casa está edificada, construída sobre quais alicerces? Sobre quais valores? Sua casa segue a rotina, a norma de conduta da sociedade? A sua casa tem como valores aquilo que nós encontramos como filosofia mundana no presente século? Ou a sua casa ela está firmada sobre os 66 livros que nós encontramos nas Sagradas Escrituras? De onde você busca direção? De onde você busca orientação para educar os seus filhos? Para conduzir o seu casamento? Quando a nossa casa ela é edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus, lutas virão, mas a casa permanece em pé. Uma casa que não é fundamentada em Cristo, uma casa que não é edificada no Senhor, ela é fadada à ruína, ao desastre, à vergonha e à catástrofe. Segunda lição que nós aprendemos nesse texto, que é Deus quem protege a nossa casa, é o Senhor quem protege o nosso lar. O texto diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela tinha um papel muito importante no contexto antigo em que o Salmo foi escrito. Era a responsabilidade da sentinela avisar quando o inimigo estava próximo às muralhas, próximo aos portões da cidade. O sentinela deveria permanecer atento, os seus olhos deveriam estar sempre percorrendo as campinas, procurando com atenção avistar o inimigo.
Mas o sentinela também estava sujeito ao sono, ao cansaço. E o sentinela poderia dormir, ou se não, sofrer um ataque repentino de um dos inimigos e, por consequência disso, não tocar a trombeta, não alertar a cidade do perigo eminente. O texto nos mostra que, de fato, a nossa confiança não pode estar na figura da sentinela, pois a sentinela está sujeita ao fracasso, ao erro e à queda, mas a nossa confiança, ela precisa estar sempre no Senhor. É Deus quem protege a nossa casa, é Deus quem protege a nossa família, é Deus quem protege o nosso lar. E nós precisamos também aqui, meus amados irmãos, procurarmos um equilíbrio importante sobre esta questão. Algumas pessoas, de forma equivocada, ao interpretar este salmo, afirmam que a casa não precisa ter segurança, que uma casa, a casa do cristão não precisa ter alarme, não precisa ter cercas elétricas, que a casa do cristão ela é cuidada por Deus e que pelo fato dela ser cuidada por Deus, ela não precisa de proteção. Algumas pessoas fazem até críticas a algumas igrejas que colocam sistema de alarme, sistema de proteção, como se isso fosse um sinal de fraqueza ou de falta de fé. Mas, irmãos, é importante que nós consideremos o texto. Vejam que o texto não isenta a figura do sentinela. O sentinela está ali, ele está presente, ele cumpre a sua responsabilidade, ele vigia, ele olha com atenção, ele procura ver se de fato o inimigo se aproxima. Nós também precisamos tomar os nossos cuidados. Nós precisamos, de fato, proteger a nossa casa, proteger aquilo que Deus tem nos dado, os nossos bens, com os recursos que está ao nosso alcance, que temos em nossa mão. Isso não, amados irmãos, nos exime da responsabilidade de confiarmos em Deus, de crermos no Senhor e de descansarmos em Deus, sabendo que mesmo tendo feito a nossa parte, mesmo tendo cercado de cuidados o nosso lar, a proteção final vem do Senhor, o cuidado final vem do Senhor. Nós podemos ter o mais sofisticado sistema de alarme, mas se o Senhor não guardar a nossa casa, nós sabemos que o nosso lar está desprotegido. Falando sobre isso, eu me lembro da história da muralha da China. Os chineses acreditavam que ao construir aquela grande muralha, eles jamais seriam derrotados. Os inimigos jamais poderiam transpor aquelas muralhas. Uns dados interessantes sobre esta muralha, algumas informações sobre ela. O comprimento da muralha da China é de 21.196 quilômetros. 21.196 quilômetros. A altura da muralha da China, 20 metros. A largura da muralha da China, 7 metros. Porém, interessante, que em 1207, o exército do imperador, do general Gengis Khan, atravessou a muralha da China. E como é que eles atravessaram a muralha da China? Subornando alguns guardas. Subornando alguns guardas. E dessa forma, então, em 1207, a China foi invadida, mais precisamente a cidade de Pequim. Vejam, era um sistema para os chineses considerado invencível, uma muralha intransponível, mas Gengis Khan, subornando os soldados que ali guardavam aquela muralha, conseguiu invadir a cidade de Pequim. E é por isso que eu e você aprendemos nessa manhã que é o Senhor quem guarda a nossa casa, o Senhor é quem protege o nosso lar, e por isso também nós devemos encontrar um equilíbrio, não devemos ser desleixados, não devemos de ter o devido cuidado com a proteção e a segurança do nosso lar. A terceira verdade que nós aprendemos, meus amados irmãos, à luz desse texto, que é Deus quem sustenta a nossa casa, é o Senhor que sustenta o nosso lar. Eu fundamento essa minha afirmação no versículo 22, por favor acompanhe. A palavra do Senhor assim nos diz:
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Amados irmãos, eu e você precisamos compreender aqui algumas verdades importantes sobre a questão do trabalho. O trabalho não é uma maldição, não é um castigo divino. O trabalho é uma bênção. E quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem responsabilidades, atividades profissionais. Deveria o homem cultivar e guardar o jardim. Cultivar e guardar são atitudes que indicam trabalho, esforço, comprometimento. Seja qual for o seu trabalho, seja qual for a sua profissão, seja grato ao Senhor por você ter um sustento digno, na qual você pode manter a sua casa e a sua família. Nós também precisamos guardar o nosso coração para que nós não sejamos arrogantes ao ponto de pensar que somente pelo nosso esforço, somente pelo nosso trabalho, conseguiremos manter a nossa casa, conseguiremos manter o nosso lar. Nós precisamos do sustento que é vindo do Senhor. Precisamos do sustento que é dado por Deus a cada dia a nossa vida. É o Senhor quem nos concede força, é o Senhor quem nos concede saúde. Eu e você podemos ter o melhor emprego, podemos ser habilidosos naquilo que nós fazemos, mas jamais podemos nos esquecer dessa verdade, que é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos mantém, vem das mãos de Deus o alimento para a nossa casa. Portanto, meus amados irmãos, nós mais uma vez precisamos buscar o equilíbrio, sabendo que pelo fruto do nosso trabalho, pelo fruto daquilo que fazemos, trazemos alimento e sustento para a nossa casa, mas jamais devemos nos esquecer que é Deus quem nos dá força, é Deus quem nos dá saúde, é Deus quem abriu as portas e nos concedeu um emprego digno, um trabalho honrado, para que nós sustentemos o nosso lar. Por isso, fora de Deus a vida é vã. Por isso, fora de Deus, a vida não tem sentido e não tem significado, porque todas as coisas, elas vêm de Deus, todas as coisas são dádivas do Senhor. E em quarto e último lugar, nós aprendemos, meus amados irmãos, nessa manhã, que Deus abençoa a nossa casa com filhos, é Deus quem abençoa o nosso lar com filhos. Vejam vocês, por gentileza, a última parte do versículo do Salmo de número 127, do versículo 3 ao versículo 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flecha na mão dos guerreiros, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Meus amados irmãos, eu gostaria de destacar aqui 5 preciosas lições que nós aprendemos sobre os filhos. Eu quero me dirigir agora especialmente àqueles que são pais. Primeiro, lembre-se que os filhos pertencem ao Senhor. É claro que todos nós que somos pais gostamos de usar a seguinte expressão: meu filho encheu meu coração de alegria, minha filha tem sido a alegria da minha casa. Não há problema nenhum em usarmos essas expressões, porque de fato filhos são dádivas que Deus nos dá. Mas nós jamais podemos nos esquecer que eles pertencem ao Senhor. Herança do Senhor são os filhos. E o que isso implica? Que nós pais temos a responsabilidade de fazer com que os nossos filhos tenham temor de Deus no coração. Que eles sejam conscientes de que eles pertencem a Deus, eles fazem parte do povo eleito, do povo escolhido do Senhor, e portanto a nossa incumbência é ensinar os nossos filhos a amarem ao Senhor de todo o coração. E nós precisamos, irmãos, de esforço, dedicação e disciplina para levar esta tão importante mensagem ao coração dos nossos filhos. Assim como nós, os nossos filhos são inclinados a amarem as coisas desse mundo, a encontrar satisfação, deleite e prazer nas coisas existentes nessa terra.
Porém, cabe a nós, pais, a responsabilidade de sempre aproximar os nossos filhos de Deus, fazendo com que eles amem ao Senhor de todo o coração, que eles se deleitem em servir ao Senhor, que eles tenham alegria em obedecer à palavra de Deus. Lembremos disso, que os nossos filhos pertencem ao Senhor. E nós haveremos de prestar contas diante de Deus da educação que nós estamos dando aos nossos filhos. Nós prestaremos contas diante do Senhor do cuidado que temos para com eles. Portanto, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, amando os nossos filhos, respeitando também os nossos filhos, cercando de toda a atenção e de cuidado, sem jamais nos esquecermos dessa gloriosa verdade. Os filhos pertencem ao Senhor. Segundo aspecto importante sobre esse assunto, o texto nos mostra que os nossos filhos são valiosos. O texto chama os nossos filhos de herança do Senhor. A herança, ela é um bem valioso. Ela é um bem inestimável. É algo que nós guardamos, é algo que nós valorizamos, é algo que nós temos em grande estima e consideração. Portanto, nós precisamos entender que os nossos filhos são dons preciosos, dádivas valorosas que Deus nos concedeu. E por causa disso, nós precisamos ter um cuidado todo especial para com eles. Investir o nosso tempo em conversar com os nossos filhos, em educar os nossos filhos, em andar com eles. Nossa vida precisa ser um exemplo de piedade, de fé, de honestidade e de verdade para com os nossos filhos. Os nossos filhos precisam olhar para nós, que somos pais, e terem um coração agradecido ao Senhor pela nossa vida. Terem admiração pela nossa conduta, pela nossa postura, pelo nosso comportamento e pela nossa posição ética. Os nossos filhos precisam amar aos pais e precisam ter um coração muito agradecido ao Senhor pela dádiva que Deus concedeu a eles de terem pais que temem ao Senhor. Cuidemos dos nossos filhos. Vamos investir mais tempo com os nossos filhos, lembrando que são estes bens valiosos que Deus nos dá. Uma palavra àqueles que têm os filhos pequenos ainda em casa, como é o meu caso. Cuidemos dos nossos filhos, passemos mais tempo com eles, conversemos mais. Às vezes os nossos filhos nos apresentam assuntos, ou eles têm algum tipo de conversa, que aos nossos ouvidos parecem algo tão banal e insignificante. Nós muitas vezes desprezamos e não nos damos atenção devida aos nossos filhos. Nós somos desafiados, à luz do Salmo de número 127, a considerar o valor dos nossos filhos e a darmos mais atenção a eles. Muitos dos nossos filhos precisam de carinho, de abraço, de palavra e de atenção. De forma equivocada, queremos muitas vezes substituir o carinho, o abraço, por presentes e bens materiais. E às vezes até fazemos um certo ar de indignação quando os nossos filhos nos cobram mais daquilo que nós damos a ele. E em alguns momentos a gente responde assim: afinal de contas, meu filho, eu já não te dou tantas coisas, olha só as roupas que você veste, olha só o seu quarto, olha só as coisas que você tem, já não são o bastante? E muitas vezes o que os nossos filhos apenas desejam é carinho, abraço, um ouvido e uma atenção. Terceira verdade que nós aprendemos sobre os nossos filhos é que eles são dádivas celestiais. O texto diz: o fruto do ventre, seu galardão. E eu quero considerar a expressão galardão com os amados irmãos nessa manhã. Galardão é uma expressão que significa recompensa de Deus, recompensa divina. Você não compra um galardão em supermercados, e nem você vai encontrar o galardão disponível em qualquer site da internet. O galardão é algo especial que Deus concede aos homens, é dádiva divina. E Deus concede a sua graça, e Deus concede o seu favor divino a nós, nos dando filhos. Uma palavra aos jovens casais que ainda não têm filhos e que protelam a questão de uma criança. É muito comum a gente ouvir, infelizmente, para nossa tristeza,
a seguinte declaração: eu não pretendo ter filhos porque eu não quero que filhos roubem os meus sonhos, frustrem os meus projetos profissionais. Afinal de contas, eu quero estudar, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado, e uma criança pode atrapalhar os meus planos, pode modificar os meus sonhos. Jovens casais que pensam assim estão sendo egoístas e estão rejeitando um presente que Deus concede à humanidade, que são filhos. Entendam, por favor, eu não estou falando que você deve ter filhos de forma descontrolada, sem planejamento, não é isso, por favor, entendam bem. Mas rejeitar uma dádiva divina por projetos pessoais, egoístas e mesquinhos, é uma atitude que desagrada a Deus, é uma atitude pecaminosa. Filhos são dádivas, e todo casal precisa sonhar com filhos, almejar ter filhos, desejar que Deus conceda a estes crianças. Um filho traz alegria para o lar, um filho transforma a vida do casal, traz maturidade para o casal, traz crescimento, melhora o relacionamento. Filhos são bênçãos do Senhor e nós precisamos encher o nosso coração de alegria por termos filhos. E é isso que nós aprendemos em quarto lugar. Veja que o texto, versículo 5 diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é o lugar onde o flecheiro colocava as suas flechas. A aljava, via de regra, vinha nas costas do arqueiro. E uma aljava, em média, ela podia guardar e armazenar 15 flechas. Eu não estou falando que a gente deve ter 15 filhos, não é isso, por favor, me entendam bem. Mas o texto nos mostra que filhos trazem alegria, que filhos são bênção para o lar. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Podemos aqui simplificar a leitura desse salmo dizendo: feliz o homem que tem filhos em sua casa. Filhos oferecem segurança. O texto diz: não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Na antiguidade, a figura que temos aqui era um dos filhos que eram treinados pelos pais para proteger a terra, para proteger a propriedade da família e proteger o lar. Quando o inimigo se levantava contra uma outra família, contra outra casa, quando esta família tinha muitos filhos, aqueles filhos ali se tornavam guerreiros. E o inimigo pensava muitas vezes antes de investir contra aquela família, porque sabia que não somente o pai estaria à porta protegendo a casa, mas os seus filhos também seriam guerreiros que protegeriam o seu lar. Filhos oferecem também segurança, proteção para os pais na velhice. Quando os filhos são amados pelos pais, quando os filhos são cuidados pelos pais, quando os pais alcançam a velhice, o tempo em que eles precisam ser cuidados, os filhos têm prazer, têm amor em cuidar dos seus pais. Eles fazem não com o coração pesado pela obrigação, mas eles fazem com o coração agradecido ao Senhor, por poderem agora cuidar dos pais, fazendo pelos pais aquilo que os pais fizeram por ele na infância. Nós aprendemos, meus amados irmãos, nessa manhã, que é Deus quem edifica a nossa casa, que é Deus quem protege a nossa casa, é Deus quem sustenta o nosso lar, e é Deus quem dá filhos para a nossa casa. Nós vamos orar nesse momento, com o coração agradecido ao Senhor, pelas bênçãos que Ele nos concede, pelo cuidado que Ele tem tido com a nossa vida, com a nossa família, com o nosso lar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, obrigado pela bênção do lar, pela bênção da família. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua graça, pelo teu sustento, pelo teu livramento, pela provisão. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Rogamos, ó Pai, que o Senhor venha cuidar de nós. Nos livra, ó Pai, dessa terrível doença. Não permita, Senhor, que a nossa casa ela seja invadida por ela. Nós sabemos, ó Deus, que podemos e devemos tomar todos os cuidados necessários para a nossa proteção, mas o livramento vem de Ti. A proteção vem das Tuas poderosas mãos.
E é por isso, ó Pai, que nós rogamos o teu cuidado. E é por isso, ó Pai, que nós rogamos, Senhor, o livramento. Dá-nos, ó Deus, um domingo de paz, um domingo de descanso. E renova, Senhor, a nossa alegria e a nossa esperança. Concede-nos, ó Deus, o privilégio de logo mais podermos estar na tua casa, com o intuito de ouvirmos a tua palavra, celebrarmos a ceia do Senhor e sermos fortalecidos. É o que nós te pedimos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém.